Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, nossa quinta aula aí para o grupo de iniciantes. E hoje uma aula mais curtinha também, uma aula mais dinâmica, onde eu vou procurar, através de um explorador de aberturas, né? Estou aqui no site do chess.com, verificar quais são os lances mais jogados aí por todos os enxadristas aí de todas as épocas, né? Uma somatória que tem do explorador, que ele verifica a porcentagem, né? A estatística daqueles lances mais jogados, e eu vou procurar reproduzir eles e explicar para vocês o porquê que esses lances são feitos, tá? Existe uma infinidade de aberturas, nós já vimos alguma coisa com base no conceito, mas eu vou fazer hoje rapidamente uma abertura e explicar o porquê está sendo jogado aquele lance. Muitas vezes o iniciante aprendeu a mover as peças, aprendeu algum conceito de checkmate aí, segundo o nosso curso, e um conceito também de conquistar o centro com as peças, mas às vezes não tem tanta clareza o porquê que é jogado determinado tipo de lance, tá bom? Então vamos lá, à prática aí diretamente. Eu estou aqui no explorador, como eu falei, e vamos lá. O lance mais jogado aí pelos enxadristas do mundo, a gente percebe que tem uma proximidade muito grande entre duas casas com o peão de E4 e duas casas com o peão de D4, tá? Os dois mais jogados. Vou começar aqui com um lance que o explorador fala que é o mais jogado, que é o E4, tá bom? O que nós queremos com esse lance? Olha, movemos duas casas, de D2 para E4, a gente está com o peão conquistando lá as casas centrais, ok? A gente está visando aquele trabalho sobre o centro que a gente comentou nas aulas iniciais de conceito. E aí também o que tem? Olha, a gente abre esse bispo aqui de F1 para que ele possa estar livre para o potencial dele. A gente abre a diagonal dele, né? Até então ele estava fechado pelo próprio peão aqui de E2. Agora nós abrimos um bispo também, e também futuramente a gente consegue fazer o roque, né? Aquela situação daquele movimento específico do roque, protegendo e também trazendo a nossa torre para o ataque. Então, esse lance E4, ele tem essas várias funções, tá bom? Vamos ver lá agora com as pretas qual lance. Eu não vou colocar o C5, que na verdade é o mais jogado, que a gente entraria na abertura siciliana, porque tem muitas variantes, precisa de um conceito um pouquinho maior. Eu vou entrar no lance mais clássico, que é o segundo jogado aqui como consequência, que é o E5, tá? O que as pretas querem com esse lance? Mesmo sentido nosso, lá que nós buscamos com o nosso peão central. Elas buscam o domínio aqui sobre as casas, né, sobre a casa central aqui de E4, no caso. Está trabalhando sobre aquela ideia de conceito lá do centro. E liberando o bispo delas lá também, a mesma condição que a gente fez. Tá bom? Vamos ver qual é o próximo lance jogado agora das brancas. Está aqui. O explorador fala que é o cavalo em F3. Opa, vamos lá. O cavalo veio para F3, o que ele quer? Olha, quer lá pegar o peão de E5, né? Tá lá tentando agarrar o peão, ganhar o peão no próximo lance de E5. Então é um cavalo que salta aqui para F3, visa ganhar um peão adversário, visa também as casas centrais, tá bom? Diferente se esse cavalo a gente desenvolvesse ele para cá, por exemplo, olha, né? Visaria só duas casas laterais, não está atacando o centro, não está visando bater nesse peão de E5, né? Então, há muita diferença, por exemplo, do desenvolvimento de um cavalo para F3 do que para H3, né? Estou colocando isso para quem está aprendendo a mover as peças e começar a perceber os objetivos de cada lance, o pensar de cada lance, tá bom? Vou voltar aqui então, cavalo F3, próximo lance mais jogado das pretas é o cavalo em C6. O que elas querem com isso? Olha, eu não estava atacando esse peão de E5, elas jogam no mesmo sentido agora de defender esse peão de E5, visando o centro também, tá bom? Não vou trocar no próximo lance, senão eu saio em prejuízo, né? Se eu resolver comer esse peão agora, as pretas, eu ganho um peão, mas as pretas ganham o meu cavalo, que vale muito mais, ok? Então não vale a pena. Jogaram com essa ideia também, eu ataquei, elas igualaram a defesa sobre esse peão. Próximo lance aí mais jogado das brancas é o bispo em B5. Vamos lá perceber esse lance. Então, esse bispo saiu aqui, olha, de F1, percorreu toda a diagonal e foi lá para B5. Né? O que a gente quer com esse lance? Né? Por que ele não jogou curtinho aqui em E2? Né? Por que ele não veio só para cá? Ou por que não jogou aqui, por exemplo? Né? Que seria complicado, que eu estaria bloqueando o meu próprio peão aqui. Tá? Então, esse
bispo que vai para B5, ele é o mais jogado, porque ele ataca o cavalo lá que está lá em C6, não era esse cavalo que estava visando aqui, olha, o peão? Então eu estou atacando uma peça que estava defendendo a própria peça dele. Tá? Eu estou atacando o cavalo, não era o cavalo que fazia a defesa do E5, e agora eu faço com que as pretas comecem a pensar também. Então, essa é uma lógica de lances, né? E futuramente, desculpem, a ideia é que eu fico com esse bispo, de certa forma, visando até um trabalho sobre o rei, um ataque sobre o rei adversário, né? O que eu quero dizer? Se as pretas jogassem aqui esse avanço de peão no próximo lance, que não tem nada errado, que é a variante Steinitz, a questão é que elas não podem agora, esse cavalo está cravado, que a gente fala, né? Por quê? Elas não podem, olha, tirar esse cavalo aqui. Por quê? Porque o meu bispo estaria atacando diretamente o rei, e isso não é permitido, não é um movimento permitido, né? No caso, eu tiraria uma peça para o outro time ganhar, né? Não é permitido, tá? Esse lance ele não vale porque esse cavalo não pode agora sair nesse momento. Teria que defender, poderia colocar o bispo aqui, né? Mas só para a gente entender a lógica do lance, tá bom? Deixa eu voltar. O lance mais jogado como consequência é o A6 das pretas. Olha só a lógica. Eu não estava atacando esse cavalo. Agora, o que as pretas fazem? Passam a atacar esse meu bispo. E pedem para eu decidir. Vou querer trocar aqui ou não? Vamos ver qual é o próximo lance agora das brancas. É o bispo A4. Tá bom? As brancas preferem voltar um pouquinho esse bispo, continuar de certa forma com a pressão sobre o cavalo ainda, né? Optaram por não trocar aqui diretamente. Tem algumas ideias, outros conceitos, que dois bispos valem mais que dois cavalos no final de jogo, principalmente em posições abertas, mas isso é um conceito mais avançado, tá? A gente só está colocando alguma essência, não estaria nada de errado trocar também, mas a gente está colocando com base no que é mais jogado e o porquê, tá bom? Resposta das pretas mais comum é o cavalo em F6. Então olha só que bacana. Tirou, desenvolveu o cavalo. Esse cavalo agora que passa a visar o ataque sobre o peão meu lá de E4, meu peão branco. Então existe sempre uma lógica, por que você está fazendo o lance. E tal que também, que a gente já aprendeu, visando o centro, o poder sobre o centro do tabuleiro, onde as peças se tornam com mais capacidade de ação, né? Então vamos lá. Próximo lance agora. Esse lance é o mais jogado, tá? Mas ele também é algum conceito que a gente vai procurar entender. Olha, as brancas não defendem e elas fazem o roque, o lance mais jogado aqui dentro dessa posição. Lembram daquele lance do roque? Vou fazer devagarzinho aqui novamente. Olha, o rei passa duas casas para o lado e traz a torre para o outro lado dele, tá bom? Então, com o lance de roque, a gente lembra que a gente tanto coloca o nosso rei em segurança, como a gente faz o que a gente já comentou? A gente traz uma possível torre nossa para vir atacar o centro também, a coluna central. Afinal, lá na extremidade, ela não estava tendo muita função agora nessa posição, tá? Mas eu deixo tomar o peão nesse caso? Aqui nesse caso eu deixo, tá? Apesar de não ser o lance mais jogado, eu vou fazer esse lance aqui, olha. Se as pretas tomarem o peão, tá bom? Elas tomam o peão, tomam o peão de graça? Não, esse peão eu vou recuperar ele um pouquinho mais à frente com alguns lances, tá? O lance mais jogado agora a gente joga como D4, agora eu procuro pressionar lá o centro, tá bom? Olha, tô batendo lá, tô atacando esse peão, ok? Próximo lance das pretas, o B5, porque esse bispo não estava atacando o cavalo, agora elas avançam o peão e obrigam o quê? A gente a voltar esse bispo para cá, para B3, né? Senão eu perco meu bispo. Próximo lance agora das pretas, o que elas fazem? Elas jogam com D5. Qual a finalidade desse lance aqui? Olha, dá o suporte, a proteção para esse cavalo delas que estava aqui em E4, ok? Elas dão suporte para o cavalo e também, com esse avanço, além de deixar o cavalo protegido, elas também, de certa forma, tiram um ataque direto que eu tinha nessa diagonal aqui, olha. Claro que o peão de D5 está sendo atacado, né? Esse peãozinho que eu vou pintar ele aqui de vermelho. Mas, por enquanto, ele está aqui protegido pela própria dama. Então, eu não vou trocar, não vou comer um bispo por um peão novamente, porque a dama
pega o meu bispo e aí sai em vantagem, tá bom? Dentro dessa condição, o próximo lance, a gente recupera esse peão aqui de E5, tá bom? Deixa eu voltar só naqueles lances iniciais, que a gente estava vendo os mais jogados, né? Que não é a tomada de peão, tá? Aqui no caso, se a gente joga e as pretas tomam, por exemplo, mas eu ganhei um peão, eu jogo aqui. O que que a gente tem agora? É interessante perceber. Com base no que a gente falou, qual lance vocês fariam? E o lance ideal, o que que é? Aquela torre, olha, que a gente rocou, vem aqui para E, para a coluna E, batendo diretamente numa coluna direta ao rei adversário, um ataque sobre o rei adversário. Eu vou obrigar da mesma forma as brancas, como que elas podem, as pretas, como que elas podem defender? Jogando o peão de D5, dando a defesa para esse cavalo aqui agora. Certo? E aí se a gente pensar um pouquinho agora, olha, lembra aquele nosso bispo que estava atacando aqui essa diagonal? Ok. E agora também, olha, eu tenho um cavalo que está atacando esse peão aqui, olha, de D4. Então, se a gente pensar um pouquinho numa combinação, quando eu tomo esse peão aqui, olha, o cavalo, lembra que a gente falou? Ele está aqui nessa diagonal, olha. Ele não pode sair, né? Esse lance não é permitido. Então, vai obrigar o que agora? Se as pretas avançassem esse peão, elas perderiam o cavalo, certo? Se elas fizessem esse lance aqui, olha. Né? Eu posso até desenvolver aqui, ó, do próximo lance, né? Próximo lance elas poderiam agora, na verdade, recuperar esse cavalo, e aí eu como de dama, partindo para um ataque, uma posição agora onde a gente teria ataque sobre a posição das pretas nesse caso, né? A gente tem que tomar cuidado, esse cavalo aqui tem que tomar cuidado porque um lance como esse aqui eu avanço meu peão, ele tem que sair, não pode por causa do rei que está cravado, tá bom? Nesse lance aqui inferior, deixa eu voltar aqui para ver onde nós estávamos, né? Esse lance também aqui, olha, eu posso ganhar o cavalo, né? Como a gente tinha falado, tá bom? Dama vem aqui, ó, para não perder a dama, né? Mas aí no próximo lance, o que que a gente tem? Aquele F3 que eu falei. E esse cavalo não pode sair daqui agora, né? Vai ter contra-ataque, esse bispo pode sair, tá bom? Mas toda uma sequência de lógica envolvida. Deixa eu voltar lá um pouquinho agora, no lance ainda que nós estávamos vendo dos principais, tá bom? Não é a tomada, como nós vimos. Paramos aqui. Bispo em E7, que é o próximo lance mais jogado agora das pretas, né? Desenvolve o bispo passa a dar suporte para esse cavalo também, e permite o quê? O roque, né? Novamente trazendo aquela abordagem. Roca, traz a torre também para dominar o centro, tá bom? Próximo lance aí das brancas, qual seria? Olha lá, o torre E1, esse lance que a gente havia comentado, né? Essa torre sai de F1, vem para E1. Nossa, mas por que ela moveu desculpe, uma casa só? Porque agora, essa torre que está aqui, olha, o que ela está fazendo? Está começando a visar uma coluna importantíssima, que é a coluna central. Além de estar dando suporte para esse meu peão, que ele não pode ser tomado agora pelo cavalo, né? Ele não pode agora, porque se o cavalo tomar ele, eu tomo de torre. A torre vem para uma casa mais fundamental, que a gente está falando tanto sobre a ideia do centro. Próximo lance das pretas agora é o bispo, ou melhor, é o peão em B5. O peão em B5 visa atacar aquele nosso bispo, a gente só tem uma casa para mover, que é voltar o bispo aqui para B3, né? Agora a gente tem que voltar aqui devido ao ataque das pretas. Lance mais comum das pretas, o D6, tá bom? O D6 ele visa o quê? Também dá o suporte para esse peão central, ok? Mais uma coisa que a gente tem que observar. O que é o D6? Olha, não está liberando também lá para a diagonal do bispo? Claro que esse bispo pode ser jogado para essa outra, tá? Mas só num sentido de conceito, né? A gente, quando desenvolveu aqui esse peão, ele dá o suporte para o outro, protege esse peão central, libera também o bispo de Casa Branca se futuramente as pretas quiserem fazer um ataque, por exemplo, a esse cavalo. Tá bom? Essas são algumas das funções, né? Vamos lá.
lance mais comum agora das brancas, olha, a gente não falou, é um lance C3, tá? Mas antes de jogar ele, vou colocar a ideia de conceito que nós estamos começando a entender. A gente falou que se a gente tivesse dois peões centrais aqui protegidos, seria uma posição ideal para nós, né? Agora, acontece que eu não posso jogar direto esse peão aqui, não é muito interessante, porque nessa condição, é, as pretas visariam rocar, né? Mas se elas tomam aqui com o peão, a ideia é que eu tenho esse lance aqui, olha, bispo em B5. É isso? Espera aí que eu voltei aqui e me perder. Isso. A gente começa a atacar as peças do adversário e começa a colocar uma condição agora de maior pressão sobre ele, né? Posso ter esse tipo de troca, por exemplo, esse cavalo tem que sair, tá? Esse peão é recuperado, por exemplo, né? Agora eu obrigo as pretas a rocarem, mas a condição essencial aqui, olha, se a gente joga diretamente, né, essa troca aqui, a ideia é que a gente faz com que as pretas tirem um peão central delas diretamente. Esse peão eu posso vir a recuperar ele com um ataque também, tá? Poderia fazer esse lance, hora de cavalo em E4, mas aqui eu vou perder diretamente aqui, olha. Troca de um cavalo, recupera um peão, e aqui a gente começa a tomar um certo sufoco, porque qual que é um lance interessante das pretas? Olha, poderiam estar avançando o peão e atacando minha dama. E essa dama tem que voltar mais um lance, o que não seria ideal. Próximo lance eu vou perder uma peça, porque, olha, como que eu poderia perder uma peça de branco? Ou melhor, se eu tivesse de pretas, como que eu posso jogar para ganhar uma peça? Avanço o peãozinho aqui, olha. Esse bispo não tem para onde sair. O máximo que poderia tentar trocar aqui e trocar um bispo por um peão que não é nada bom, eu sairia no prejuízo. Tá? Então, a ideia é sempre a gente estar percebendo qual a função desses lances, dos lances centrais, dos lances ideais, né? Nessa condição, por exemplo, uma jogada é C3. Por quê? Quer fazer esse lance de C3 com a seguinte intenção. Vocês vão encontrar isso bastante nos jogos de vocês. No próximo lance, poder jogar o D4. E aí sim, se há troca, eu troco pelo meu próprio peão. Tá? Diferente daquele onde eu faço a troca central, e as pretas passam a estar um pouquinho melhor aqui nessa condição, que a gente falou de trocar, né? Nessa condição aqui, eu preparo com o C3, querendo jogar o D4. Uma preparação de peão muito comum também essa estrutura, tá legal? Deixa eu voltar aqui, então as brancas fazem o C3, que é o mais comum. As pretas, como lance principal, rocam. Eu vou avançar mais 2 lances, pessoal, 10 lances de uma abertura explicada, tá bom para a gente fazer um pouquinho dessa aula, tá bom? Próximo lance agora mais jogado é o H3. Ah, não foi o D4 ainda? Ainda não. Por quê? O que que quer com esse lance aqui, sendo o nono mais jogado? Avançou um peão da coluna H, mas qual o objetivo desse? Qual o objetivo desse lance, né? Bom, lembra que a gente falou que as pretas com aquele lance, ela não tinha liberado esse bispo aqui, olha. Então, o objetivo é a gente não permitir com que aquele bispo ele venha atacar o nosso cavalo aqui, ó, porque agora perderia, né? Tá? Agora eu comeria, né? Então, o objetivo é não permitir essa condição dessa casa. Antes de jogar o D4, eu estou prevenindo aqui um avanço com o bispo, com o próprio cavalo, né? Estou tirando essa casa aqui de G4, tá bom? E não estou permitindo algumas variantes que se chamam do ataque Marshall, né? Um ataque poderoso das pretas, mas isso é outra aula, onde tem um avanço rápido aqui de D5 também, tá bom? Mas só para a gente entender que uma função delas, por exemplo, é a gente evitar diretamente esse rompimento desse peão de D5 e o bispo aqui também depois, tá bom? Próximo lance mais jogado, cavalo em A5. Opa, o cavalo saiu lá da casa de C6, olha. Veio para A5 fazer o quê? Agora ele foi para a lateral, mas esse cavalo aqui, o que que ele quer? Tem que ter um objetivo, né? Ele está aqui, olha. Ele quer atacar o meu bispo agora que estava lá em B3. Certo? Sempre com um objetivo, sempre com uma intenção. A gente está percebendo
como se resume cada lance, né? Que tem algo por trás, não é simplesmente jogar a peça. E vamos completar agora com o próximo lance agora das brancas, que é o quê? É o bispo em C2, tá bom? Mais jogado, né? Ele volta esse bispo para essa diagonal, olha, mantendo ainda, ele não quis deixar o cavalo comer o bispo, tá bom? Mantém ainda o bispo para o meio-jogo, para o final de jogo. Tá também, de certa forma, mantendo uma defesa do peão aqui de G4, né? Porque depois ele pode fazer esse lance de avanço aqui, olha. E tem também o bispo aqui nessa situação de diagonal, tá bom? Então, eu fiz aí os 10 primeiros lances mais jogados dentro aí de toda uma gama de lances possíveis, explicando um pouquinho alguns conceitos simples, né? Dentro do porquê que são jogados esses lances, só para a gente começar a aplicar algumas ideias dessas nas nossas partidas, tá? Comecem a exercer a forma de pensar, né? Dentro das partidas que vocês fazem, tá bom? Procuram querer algum objetivo com o lance, mesmo que errarem, que perderem um peão, perderem uma peça, pelo menos da próxima vez você fala, nossa, peraí, se eu fizer aquele lance, eu vou ter essa consequência, então não é legal, vou buscar um lance melhor. Então eu procurei com essa aula um pouquinho mais curta, colocar a ideia de lances mais jogados, explicando a ideia continuamente de que sempre tem uma ação e uma reação, né? A gente observou que grande parte dos lances, numa abertura, vão se resumir a estarem buscando uma pressão sobre essas casas centrais, algum objetivo de casa central, seja desenvolvendo os cavalos, né? Os cavalos acabaram sendo desenvolvidos antes que os bispos também nessas aberturas, tá bom? Os bispos foram liberados pelos peões centrais de cada time, de cada grupo, tá certo? Perceberam que o bispo ataca uma peça, o preto reage atacando o bispo, e assim a gente vai tendo uma lógica sobre o que está se fazendo, o que está ocorrendo dentro do tabuleiro, tá bom? Então acho que deu para ter uma noção aí com os 10 lances iniciais de cada exército, deu para ter uma ideia do porquê a gente fazer. Volto a falar, qualquer dúvida, mandem para mim. Tá jogando num tabuleiro de casa, tira uma fotinho lá com o print do celular, manda para mim se está com dúvida em uma certa posição, ou se está jogando no computador, faz a mesma coisa, tira uma fotinho, fala esse lance, por que não é legal eu fazer, ou eu poderia fazer esse outro lance nessa posição. Quem está jogando sozinho, porque independente da gente estar treinando sozinho no começo, você faz um lance, né, com o seu primeiro lance de brancas e você pensa na sua resposta de pretas. Isso também te ajuda muito a se desenvolver, tá? Mesmo sozinho, você vai buscando a ação e reação, a consequência de cada lance, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, mandem para mim. Um abração, pessoal. Até a próxima.